Opa, galera, tudo bom? Bom dia. Queria dar uma explicada, aí que fazer uma revisãozinha sobre o assunto que a gente vai ter em fenômenos agora, para tentar ajudar algumas pessoas. E eu vou tentar explicar também uma resolução que eu fiz ontem, e veio um pessoal tirar dúvida comigo, então eu quis fazer essa revisão para explicar certinho para vocês como funciona. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre fluxo laminar e turbulento, né? O que que é um fluxo laminar e o que que é um fluxo turbulento. O fluxo laminar, como vocês podem ver aqui, ele meio que ele segue essas setinhas, né? Ele é bem uniforme, ele é bem retinho. É, é como se você tivesse lâminas de água passando lisinhas, umas sobre as outras, né? E esse fluxo laminar ele vai ter o número de Reynolds, conforme está dizendo aqui, ó, menor ou igual a 2100. Às vezes é 2400 também. Fica meio que nessa faixa de 2000 até 2500, assim, mais ou menos. Nessa faixa, assim. Quando vocês forem olhar a tabela, o gráficozinho lá, vocês vão perceber isso. O outro fluxo que a gente tem é o fluxo turbulento, o que acontece é que o líquido, né, o fluido, ele vai meio que dando essas voltinhas, ele fica fazendo essas tremidinhas, esse negócio não uniforme, é bem aleatório e é bem caótico, né? E isso aqui era caracterizado quando a gente tem um número de Reynolds maior ou igual a 2100. 2100 no caso pode ser 2400 e que nem eu falei fica naquela faixa de 2000 a 2500, beleza? Então nessa faixa aí. Bom, o número de Reynolds que eu tanto falei aqui, né? A gente tem a fórmula dele, que pode ser essa primeira aqui, que é ρ, no caso esse ρ aqui é a densidade, vai ser ρ V vezes D, ρ de densidade, V de velocidade e D de diâmetro. No caso é o diâmetro do tubo que a gente está trabalhando. Tem esse Mi aqui, que esse Mi aqui é a viscosidade. Eu não lembro qual viscosidade é essa, mas aqui se vocês verem tem esse Ni aqui, que é esse Vzinho mais desenhadinho. Ele é a viscosidade cinemática, esse Mi aqui é outra viscosidade, eu não lembro qual viscosidade ele é. Mas esse Ni aqui, ele é Mi sobre Rho. Então, se vocês verem aqui, a gente tem Rho sobre Mi, que é esse Rho sobre Mi aqui, ele é o inverso desse Ni aqui. Então, a gente tem esse, por isso que a gente pode fazer essa substituição aqui, tirar esse Rho sobre Mi e colocar o Ni aqui no lugar. No caso, essa cadeira, o professor falou lá numa das primeiras aulas que a gente vai trabalhar com bastante com essa fórmula aqui também. Isso porque nessa cadeira a gente vai estar trabalhando só com a água. E a água, ela tem esse valor de Ni aqui como 10 a sexta. 10 a menos 6, né? Fica 10 a menos 6, só que como ele está embaixo, ele passa para cima positivo, enfim. E também, esse Rho aqui, ele é 10 a terceira para água. É 10 a terceira quilo sobre metro cúbico. E esse Mi, ele também é 10 a menos 3. Eu não lembro qual a unidade dele, mas ele é 10 a menos 3. A unidade aqui meio que foda-se. O importante é que aqui a gente vai ter esse 10 a menos 3, aí você vai ter 10 a terceira sobre 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 ele passa pra cima como 10 a terceira. 10 a terceira e daí você tem 10 a sexta, que tá aqui em cima. O professor disse que a gente vai sempre estar trabalhando com a água, então pode fazer o cálculo de Reynolds por esse daqui. Se for a água, né? Não sei se na prova ele vai meter o louco, vai botar, sei lá, pra gente calcular o bagulho da, sei lá, mano, amônia. Enfim, o número de Reynolds é isso. Beleza. Aí agora a gente vai pra perda de carga, né? Perda de carga, a gente tem dois tipos. A primária e a secundária. A primária, ela serve para tubos retos.
tubos retos. Então a gente tem, por exemplo, esse tubo aqui em cima, ele é um tubo reto. Para a gente calcular a perda de carga nesse tubo, a gente vai usar a perda de carga primária. Que a gente usa é essa fórmula aqui. HF é igual a V ao quadrado sobre, vezes L sobre 2G vezes D. Esse F aqui, ele é uma constante que, se o fluxo for laminar, ele vai usar essa fórmula aqui, que é F é igual a 64 sobre o número de Reynolds. Ele dá um número bem pequenininho, tipo na casa de 10 a menos 2, então fica 0, 0, alguma coisa aqui. Ele normalmente é bem pequenininho. É... Sim, aí, voltando aqui para essa fórmula da perda de carga primária, esse V aqui é a velocidade. Que mais que temos? Sim, o L. O L é o tamanho do tubo. Então, nesse exemplo aqui em cima, a gente tem um tamanho do tubo aqui, assim, mais ou menos, ó. Esse L aqui. Esse tamanho do tubo aqui é o que a gente vai estar considerando. Beleza? Que mais? Sim, 2G, esse aqui é constante da gravidade, né? Porque a gravidade a gente está na Terra, então ela vai afetar. E o D aqui, como eu já disse aqui em Reynolds, esse D é do diâmetro. Beleza. Se o fluxo for laminar, a gente vai usar essa fórmula aqui. Se não, a gente vai usar o gráficozinho que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, depois a gente tem a perda de carga secundária. A perda de carga secundária, ela serve para alguns componentes, tá? Então, eu vou colocar aqui componentes. Componentes da tubulação. São válvulas, são curvas, são entradas, saídas, expansões, contrações, enfim, são essa perda de carga secundária. Às vezes ele pode aparecer também, não como esse K aqui, mas como F vezes V ao quadrado sobre 2G vezes o diâmetro equivalente, que é esse LE sobre D. E daí ele vai dar esse LE sobre D e você tem que usar uma dessas fórmulas de acordo com o que for dado para você. Se for esse LE sobre D ou se for o K. E a gente reza para ser o K porque é mais fácil. é... Beleza. Opa, esse aqui é depois. Calma lá. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem outro conceito que é o conceito da vazão, né? A vazão, ela é a quantidade de líquido ou de fluido, né, que está saindo em um determinado tempo. Então, no nosso caso, ela vai ser determinada por metro cúbico por segundo. Em alguns exemplos, ele deu metro cúbico por hora também. Aí, caso você queira saber como converte, é só você dividir o valor em metro cúbico por hora. Você divide por 3.600. 3.600 e daí você vai ter metro cúbico por segundo. É, é bem tranquilo fazer essa conversão aqui. Só isso aqui. Mas é bom ficar de olho nessas unidades, viu? Às vezes você pode acabar confundindo e erra a questão por causa disso, porque os valores de perda de carga ou o valor da velocidade dá muito baixo ou muito alto. Então é bom ficar de olho nisso. Bom, a vazão ela vai ser determinada pela velocidade vezes a área, né? Então, no caso, se a gente olhar o tubo meio que de uma visão tridimensional, ele vai ser um negócio mais ou menos assim. Se eu não fosse uma ameba desenhando, né? Pronto, ele vai ser um negócio mais ou menos assim. Deixa eu aumentar um pouquinho pra ficar mais fácil. Pronto. Um negócio mais ou menos assim, né? É... Imagina que eu peguei um tubo reto, ele vai ter um tamanho L aqui e um diâmetro interno aqui, D. Bom, a área, que nem tá vendo aqui na fórmula, vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que π, vou escrever aqui, né? Vai ser π vezes r ao quadrado, que se vocês lembram, isso daqui é a área de um círculo. Área de um círculo. E a gente, como a gente está trabalhando com diâmetro, a gente pode trazer o diâmetro. O diâmetro, vocês lembram que o diâmetro é o raio, quer dizer, é o diâmetro sobre 2. É metade do diâmetro, né? Então a gente vai ter aqui π vezes. Aí a gente eleva esse negocinho aqui ao quadrado, porque o raio aqui está ao quadrado aqui em cima, né? A gente vai ter π vezes d ao quadrado. O 2 aqui embaixo vira um 4. Deixa eu fazer assim.
ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Pronto. Esse daqui é o meu raio ao quadrado. Daí eu posso fazer, como tá multiplicando, né? Eu posso fazer esse 4 dividir tudo aqui. Então vai ser essa área interna do círculo aqui, né? Vai ser essa partezinha aqui, ó. Pronto. É isso. É bem de boa. Às vezes ele vai dar a vazão e vai pedir pra você calcular a velocidade. E às vezes ele vai dar a velocidade e vai pedir pra você calcular a vazão. Então é bom ficar de olho no que ele vai pedir, tá? E também naquelas unidades. Lembrem-se de olhar as unidades. Outra coisa que pode acontecer, ele dá o diâmetro em polegadas, né? Que é quando são duas coisinhas. Por exemplo, 1 polegada é 1 e 2 tracinhos, assim. Ou, se ele colocar na notação em inglês, ele dá IN. Esse IN aqui é de inches, que significa polegadas em inglês, tá? Sim. Aí, 1 polegada, né? Um inch, ele vale 0,0254 do metro. Como eu falei, fiquem espertos nas unidades, tá? Tem que colocar as unidades certinhas, porque senão seu valor pode dar bem diferente. Então, vê certinho se tem esse valor aqui. Só um minutinho. Vim dar uma espiada. Sim, vamos lá. Pronto. Aqui temos a vazão, ok. E agora vamos falar. Pronto. Aí a prova vai vir até essa parte aqui de bombas. Pelo menos foi isso que ele falou, que ia vir até aqui em bombas, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Para as bombas, a gente vai ter que calcular a perda de carga total das bombas, né? Então é a perda de carga do sistema inteiro. Então é isso daqui tudo. Beleza? É tudo isso aqui que a gente vai ter que calcular a perda de carga. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz essa fórmula aqui. E eu vou explicar como faz para usar ela, né? Vai ser essa fórmula aqui. Tem algumas coisas que já dá pra ver, mas vamos lá. Esse S aqui, esse primeiro S aqui, ele vai ser a minha altura de sucção. O que significa isso? É a altura do líquido até a bomba. Então, aqui, ó, a gente vai ter... Deixa eu botar numa cor mais chamativa. Pera aí, vou pegar um laranja aqui. Então, o nosso líquido, ele tá aqui, ó. Aqui. A gente vai pegar essa altura do líquido, aqui, até a bomba. Normalmente vai ter um tubo que vai estar indo reto assim pra bomba. E vocês podem pegar, senão vocês botam até mais ou menos a bomba. Esse valor, ele é dado pra gente, tá? Ele vai ser dado, ou ele vai dar alguma forma facinha de calcular. Mas eu acredito que vai ser dado, porque todos os exercícios que ele fez, ele deu pra gente esse S. Então vai ser essa altura de sucção aqui, vai ser o meu S. Beleza. Então vamos continuar aqui na nossa fórmula. Sim, sobre esse mais ou menos aqui, né? Vamos falar sobre esse mais ou menos aqui. Nesse caso aqui ao lado, a gente vê que essa primeira parte aqui, que é a sucção, o líquido tá acima da bomba. Então vai ser, que nem eu escrevi aqui em roxo, vai ser menos, tá? Eu não sei o porquê, pra falar bem a verdade. Eu só sei que se a sucção estiver acima da bomba, ela é menos. E a descarga é a mesma coisa. Se estiver acima da bomba, é menos. Se estiver abaixo da bomba, é mais. Tá? É isso. Só um minutinho. Rapaziada, errei. Fui moleque. Eu tô confundindo aqui. Escrevi esse negócio agora cedo de manhã, cara. Eu tô morrendo de sono. Enfim. É... Eu confundi, tá? A sucção, nesse caso aqui, como ela tá acima da bomba, ela vai ser negativa. E a descarga, ela é ao contrário, né? Então, a bomba primeiro ela vai sugar esse fluido aqui e depois ela vai
descargar ele, né? Ela vai soltar ele. Aí vai ser ao contrário, tá? Se a sucção estiver em cima, ela é negativa. E a descarga é ao contrário. Beleza? Um pouquinho chatinho de decorar, mas é só esse da sucção e da descarga que vocês têm que ficar ligado. Porque se vocês prestarem atenção, o resto é tudo positivo, ó. Menos o PS, né? Mas enfim. O resto, o importante aqui é que o resto, eles são valores fixos, né? As operações são fixas, elas não mudam. Então, o que que vai ser? Esse HS aqui, ele vai ser toda a perda de carga dessa parte de sucção. Então, nesse exemplo aqui que eu desenhei, a gente vai ter perda de carga aqui nessa saída, nessa entrada, né? A gente vai ter perda de carga nesse joelho, nesse tubo, nesse tubo e nesse tubo. Então, a gente vai ter uma perda de carga para os tubos retos, que como eu disse aqui em cima é a perda de carga primária. E a gente vai ter uma perda de carga, algumas, né, perdas de carga secundárias para esses componentes aqui, que no caso são essas curvas, tá? Que eu coloquei. Isso é a perda de carga da sucção. Sucção. O HD vai ser a mesma coisa, só que para descarga. Descarga. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter aqui esse componente, essa saída e esses tubos aqui, tá vendo? Esses três tubos retos. Então, esse HD e HS é essas perdas de carga. Esse PD e esse PS aqui são, respectivamente, as pressões em que eu tenho esses líquidos. Isso ele vai dar, como tá dizendo aqui, ó, PS. Esse PS aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui para não ficar muita coisa. Pronto. Esse PS aqui, opa, é a pressão do reservatório de sucção. Então aqui nesse reservatório, o líquido ele está pressionado, pode estar pressionado ou não, e ele vai me dar uma pressão. Essa pressão aqui vai ser dada em metros de coluna d'água. É basicamente metros essa porra aqui. E daí esse metros aqui a gente pode jogar aqui nessa fórmula, porque lembra, essa altura aqui está em metros, essa altura está em metros, a perda de carga, ambas são dadas em metros, e a pressão também tem que ser em metros para poder somar tudo, né? Mas fiquem de olho nessas. É para dar metros de coluna d'água, né? Ou MCA. Mas fiquem de olho certinho. Bom, da mesma forma que eu tenho aqui a pressão na sucção, eu vou ter uma pressão no reservatório de descarga também. Então, vai ter cada uma dessas. Para sucção é negativo, para descarga é positivo. Beleza? Bom, só até aqui essa primeira prova, né? Aqui tem coisa da próxima prova, mas eu não vou falar agora. Então, é isso. Bom, o que mais que a gente tem aqui agora? Bom, tem essa questãozinha aqui que eu fiz, que ele passou lá na prova. E eu vou explicar como que vou explicar pra vocês como eu fiz ela, né? Os cálculos já estão feitos aqui. Eu não vou explicar os cálculos, eu só vou explicar a aplicação da fórmula, porque se eu for explicar cálculo, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu tenho outros negócios pra fazer agora de manhã, infelizmente. Bom, vamos lá. Primeiro, ele vai dar aqui, de passo da bombas, diga qual é o ponto ótimo do sistema abaixo para cada bomba. O comprimento total da linha de sucção é de tanto, de recalque, esse recalque aqui é a mesma coisa que descarga, tá? Então, ele dá aqui nessa parte, ele dá informações sobre a tubulação. No caso, ele está dizendo aqui coisas importantes, por exemplo, o comprimento da linha de sucção é 50 metros. Ida de recalque é 180. Ambas são de ferro fundido. Esse aqui é o material, 2 polegadas de diâmetro interno. Beleza, a gente tem informações bem importantes aqui. Aí ele vai dizer, na linha de recalque ainda uma tubulação de 4 polegadas de tubo estrudado, a qual mede 18 metros. Ele está falando dessa tubulação aqui, ó, pessoal. Dessa daqui. A gente vai ter 4 metros, ou 4 polegadas de tubo estrudado, que vai ter 18 metros. Beleza? Aí ele pede pra gente traçar a curva
do sistema para vazão de 0,08 e 0,2 metros cúbicos por segundo. Lembra que eu falei para olhar aqui, ó, por segundo. E daí ele pergunta quantas bombas são necessárias e em que arranjo para uma vazão de 0,024 metros por segundo. Beleza. Daí ele deu pra gente aqui os valores das bombas, né? Aqui a gente tem as vazões para cada uma delas. Esses valores aqui eles são todos iguais, mas a gente vai ter aqui as vazões para cada uma delas. E a gente tem aqui, ó, H, que é a nossa perda de carga para cada uma dessas bombas. Tá certo? Nossa altura aí manométrica. Tem essa parte de rendimento aqui, que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei o que que é isso. Eu não lembro dele falando sobre e eu não entendo. Então a gente vai ignorar. Olha que legal. Bom, a gente tem aqui o nosso sistema. Ele dá essa altura aqui pra gente, ó. Essa altura de 10 aqui. Essa altura de 10 aqui é aquele S que eu falei, tá? A mesma coisa ele dá aqui nesse D. Nesse 40 que vai ser o nosso D. Se vocês lembram, o reservatório de sucção aqui, ó, ele tá acima da bomba, né? Então, esse valor aqui vai ser negativo. Vou botar menor do que zero. A mesma coisa acontece aqui na descarga, e a gente tem um valor contrário à da sucção. Então, vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui... Primeiro eu calculei a perda total em vazão zero. Porque isso aqui é muito fácil, pessoal. Isso aqui vai dar uma noção de onde que a gente tem que começar quando a gente for plotar o gráfico. E ele vai dizer pra gente como funciona sem a vazão, né? O sistema sem a vazão. Bom, sem a vazão eu vou ter velocidade zero. Se eu tenho velocidade zero, eu não tenho perda de carga. Então eu não vou ter o HF, o HS, nem o HD, tá? Eles não existem. Não existe assim. Pronto, eles não existem. Então a gente não vai ter eles. Com isso a gente só calcula com a altura de sucção, a pressão de sucção, a pressão de descarga e a altura de descarga. Que deu aqui pra gente 32. Beleza. Bom, pra vazão 1, né, que é a vazão de 0,008, a gente vai ter as perdas de carga agora porque eu tenho uma vazão e, consequentemente, eu tenho uma velocidade. Como é que eu fiz aqui? Primeiro eu calculei o diâmetro. Lembra que eu falei pra vocês que uma polegada é 0,0254 do metro. Pois é, a gente vai aplicar aqui 2 polegadas, é só multiplicar esse valor aqui por 2. E dá 508. Com esse valor do diâmetro eu calculei a área, né? Que vai ser, eu só substituir esse valor aqui nesse D, e elevei ao quadrado, né? E deu 2,03 vezes 10 a menos 3. Tá arredondado, galera. Todo esse cálculo que eu fiz, tudo arredondado para duas casas, porque eu tava com preguiça. Então, dependendo do quanto vocês arredondarem, de como vocês arredondarem, pode ser que dê um valor diferente aí pra vocês, tá? Que mais? Bom, aí eu calculei a velocidade. Lembrem que a vazão, ela é velocidade vezes a área. Então a velocidade vai ser a vazão sobre a área, tá? E eu calculei aqui. Eu peguei esse valor da área e esse valor da vazão, joguei na fórmula e pronto. Deu esse valor aí de 3,95 aproximado. Com isso eu calculei Reynolds, que é a velocidade vezes o diâmetro. Dá 10 a sexta. Velocidade, diâmetro vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar 2,5, 2,10 a quinta, que é maior do que 210, então é turbulento. Então eu tive que calcular esse ED aqui. Esse ED é nesse gráfico aqui em cima, ó. Esse aqui. Que eu fui. Aqui 2. Ferro fundido tá aqui. Então a gente tem que o nosso ED vale 0,05. 005, né? Que nem foi o valor que tá aqui. E daí eu calculei o F. Cadê o gráficozinho? Aqui. Pronto. Eu vou botar de laranja aqui. Qual foi? Saia, meu filho.
Oh, meu Deus do céu. Pronto, aqui. Então vamos lá, foi um valor de 0,05, é esse valor aqui. E o meu Reynolds está em 2 a quinta. Então aqui. Pronto, aqui ó. Esse em laranja foi onde eu calculei o meu F. Tá aqui ó. 0,03. E eu botei aqui 0,03. Tá? Então foi esse daqui mais ou menos o desenhozinho que eu fiz pra chegar. Esse aqui acho que vocês estão ligados já como faz. Pronto. Que mais? Beleza. Aí eu calculei Reynolds, calculei o F, calculei Reynolds, calculei o E, calculei o F. E daí eu vou calcular a perda de carga primária, né? Foi essa formulazinha aqui que eu usei. O diâmetro, esse L aqui é 50, porque eu tô fazendo primeiro da sucção. Então, esse F foi o que eu encontrei aqui, a velocidade foi o que eu encontrei aqui, o L é o que deu lá em cima, que é 50. 2, a gravidade é 9,8, eu coloquei 9,8. Ele não fala, então eu coloco 9,8. Você pode colocar, eu não sei se pode colocar 10 ou não, mas sei lá, talvez ele fale isso na prova. E o D aqui foi o diâmetro, que foi esse daqui. E daí o valor deu esse. Eu fiz meio que simultâneo aqui. Tem o Q1 e o Q2. O Q2 eu calculei aqui. Tá, todos os cálculos do Q2 estão aqui. Vocês podem dar uma olhada. Mas a ideia é a mesma, tá? O Q2 eu só substituí o valor da velocidade. E vocês podem que o F ele até deu igual aqui. Por causa que o valor do Reynolds ele aumenta. Aí, se vocês verem, o valor do Reynolds ele aumenta pra cá. E se vocês pegarem todas essas retas, conforme você anda pra direita, ela meio que fica mais reta, tá vendo? Então é mais chatinho de mudar, sabe? Os valores de Reynolds eles não mudam tanto. Os valores de Reynolds não. Os valores de F eles não mudam se você não mudam tanto se você já tá com Reynolds alto e você aumenta ele ainda mais. Então aqui eu fiz simultâneo, né? E eu fiz a mesma coisa pra descarga, né? Que eu tenho a descarga aqui e a descarga aqui. Como ele disse, a tubulação ela é a mesma, né? Ela é tanto a descarga. Ai, ai, ai. Tanto a descarga quanto a sucção, elas são 2 polegadas, ferro fundido, então é a mesma coisa. Você pode usar o mesmo F aí. Que foi o que eu fiz aqui e aqui. Ok? Com a vazão 1 e a vazão 2. Tem a vazão 3 aqui também, mas a vazão 3 eu só joguei número aqui nessas fórmulas que já estavam. Nem coloquei as fórmulas, eu só fui jogando número e somei tudo no final. Vou explicar depois pra vocês isso. Bom, vamos lá agora pro joelho de 90 graus. Que a gente tem um aqui, 2, 3, 4 e 5 joelhos de 90 graus. Então, deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu deveria ter apagado. Então, o meu joelho aqui vai ser joelho de 90 graus. Só que daí o que acontece? Eu multipliquei ele aqui por 5, ó. Porque são 5 joelhos, tá? Aí eu vou ter, lá nas tabelinhas que o professor passou lá, eu vou ter esse LE sobre D igual a 30. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Cadê, meu Deus? Perda de carga? Acho que aqui deve estar lá na página 14. Olha, acertei, cagada do caralho. Aqui, ó. Joelho padrão. Tá, 30. Ele dá esse comprimento equivalente aqui, esse LE sobre D. Então, vai ser 30. Eu só joguei aqui na fórmula, né? Que nem eu expliquei pra vocês lá em cima. É só jogar na fórmula e sai o resultado. Fiz pra Q1 e pra Q2 também. Válvula gaveta. Que ele dá aqui, ó. Válvula gaveta. Mesma coisa, rapaziada. Boto ele sobre D, que ele vai estar... Cadê? Aqui. Se ele não fala nada, é completamente aberto, tá? Aí, calculei os valores pra Q1 e pra Q2. Válvula globo, mesma coisa. Tem uma toda aberta e tem uma 1/4 fechada. Rapaziada, vamos lá. 1/4 fechada é a mesma coisa que 3/4 aberta, tá? E 1/4 e 3/4 ou 3/4 fechada é a mesma coisa que 1/4 aberta, beleza?
Então fiquem de olho aí, porque ele deu 1/4 fechado aqui. É a mesma coisa que 3/4 aberto, né? Que aqui na tabela ele dá 3/4 aberto aqui, ó. Tá? Então, foi 35, a mesma coisa, só jogar lá na fórmula. A válvula gaveta e a válvula globo, as válvulas gavetas e as válvulas globo, eu só tenho uma de cada, né? Então não preciso multiplicar aqui no final por nenhum número. Se tivesse mais de uma, aí você tinha que multiplicar aqui por 2, tá? Isso se for na mesma tubulação. Aqui ele tá falando que é a mesma tubulação, mas tem um outro exercício aqui embaixo que eu fiz, que ele dá, aqui ó, ele dá tubulações diferentes para linha de sucção e para linha de descarga. Então tem que ficar de olho, né? Beleza. Aqui a gente vai ter uma expansão. Que o que é a expansão? É nesse ponto aqui, ó. O que acontece? Esse tubo aqui, ele tem 2 polegadas. E esse daqui, ele tá dizendo que ele tem 4. Então a gente vai ter uma expansão de 2 polegadas para 4 polegadas. Aí como é que funciona essa expansão aqui? Primeiro você vai ter que calcular a área relativa, né? Que é a área maior sobre a área menor, tá? Quer dizer, contrário. A área menor sobre a área maior. Tô ficando doido. É o sono. Pronto, a área menor sobre a área maior. Que nem eu fiz aqui. Aí vocês lembram que a área, ela é π sobre d ao quadrado. Π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, se eu fosse dividir outra área aqui, eu dividiria outro π d ao quadrado sobre 4. E esse π sobre 4 aqui, ele é igual. Então, você pode fazer só diâmetro sobre diâmetro. Diâmetro ao quadrado sobre diâmetro ao quadrado, que é a mesma coisa que diâmetro sobre diâmetro. Tudo isso ao quadrado. Que é o que eu faço aqui para facilitar a minha vida, né? Aqui, ó. Eu só botei, esse é o diâmetro de 2, e esse é o diâmetro de 4. E eu elevei ao quadrado. Fiz o cálculo aqui. Aí esse tá aqui, ó. K igual a 0,6. Como é que funciona? Vai ser esse desenhozinho aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui bem legal. Pronto, vai ser esse daqui, ó. Aí como é que funciona isso daqui? Você vai ter a razão de área, né? A área relativa. Esse AR aqui. E você vai partir de onde mais ou menos deu esse valor da área relativa aqui em cima, ó. Aqui em cima, ele deu esse valor aqui, 0,25. Eu botei que 0,25 é mais ou menos aqui, né? A gente tem um 0,4, acho que na metade aqui vai ser um 0,3, então fica 0,25 mais ou menos aqui pro lado. E daí, se for uma expansão, você vai pegar pra cá, pra direita. Se for uma contração, você pega pra cá, pra esquerda. Por quê? O que acontece? Essa linha aqui que ela desce, tal qual... Acho que é uma logaritma, uma exponencial, não sei. Tal qual uma dessas funções estranhas aí. Ela vai descer assim, ó. Essa daqui tem uma setinha dizendo que ela é pra expansão, pra esse lado. E essa daqui que parece uma senoide, na minha cabeça isso é um seno, como eu não sei, ela tá com a setinha pra cá, pra dizer que ela é pra contração, beleza? Então fiquem de olho nisso aí. Aí, eu botei, como eu tô falando com uma expansão, eu peguei pra expansão e deu 0,6, mais ou menos, né? Mais ou menos 0,6. Eu dou um migué pro professor, ele dá um migué pra mim, é isso. E daí o nosso K deu 0,6. Aí eu só apliquei nessa fórmula aqui. De novo, Q1, Q2, beleza? Só joguei lá os valores da fórmula. Aqui temos o tubo estrudado. Bom, o tubo estrudado é essa partezinha aqui. Que daí a gente vai ter que ver... Ah, sim, um negócio interessante aqui. Essa velocidade aqui, vocês vão sempre usar a velocidade da menor tubulação. Então, vai ser a tubulação que estava pequenininha e vai expandir. Você vai usar a tubulação da que está pequenininha. E na tubulação da que vai contrair com a que estava grande, você vai usar a velocidade da que vai contrair. Beleza? É sempre a velocidade menor. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, no gráfico, ele dá essa fórmula aqui. Tá vendo? Aqui ele deu um V2. Tá? V2 ao quadrado, né? Mas ele dá um V2. Por que o V2? Porque é dessa área menorzinha aqui, tá vendo? Área 2, você vai ter o V2, vai ser usado. Aqui na expansão é o contrário, ó. Ele dá esse V1 aqui,
V1 da área 1, que é a área menorzinha, tá? Então vocês têm que usar a velocidade da menor área. Que foi o que eu usei para fazer esse cálculo aqui, se eu fiz ele certinho, né? Bom, aí o tubo extrudado, a gente vai ter uma vazão. A vazão, ela sempre é a mesma, galera. A vazão, ela é sempre contínua, ela é sempre constante. O que muda vai ser a área, tá? Então, aqui a área desse tubo de 4 polegadas eu calculei como 8,1 vezes 10 a terceira. 10 a menos 3, quer dizer. E daí vocês fazem esse cálculo aqui. Aí, de novo, rapaziada, calculei a velocidade, fui pra Reynolds, de Reynolds eu fui pra E sobre D, e de E sobre D eu fui pra F, usando esse gráficozinho que tá aqui em cima, e é bem de boa. Isso, obviamente, pra vazão 1 e pra vazão 2. Eu fiz dois cálculos aqui de velocidade, tem essa velocidade, são vazões diferentes, tá? Opa. E daí eu calculei a perda de carga primária de cada uma dessas velocidades aqui, pra Q1 e pra Q2. Tem também a contração, aqui, mesma coisa, só que daí a gente vai usar a linha pra cá, né, pra esquerda, que nem eu falei. Mas a ideia é a mesma da expansão, tá? A área menor sobre a área maior, você acha a razão de área, ou área relativa. Daí você bota lá no gráfico, acha o valor de K, com o valor de K, acha a perda de carga, usando a menor velocidade, tá? A velocidade da menor área, desculpa. E daí você faz isso pra Q1 e Q2, beleza? Bom, galera, aí a gente vai somar com base naquela forma lá que eu dei. Esse daqui, essa partezinha aqui, ó, é só somatório de perda de carga. Então, o que que eu fiz? Eu botei todas as perdas de cargas aqui. Vocês verem, ó, aqui em cima tem 0,16 e 0,32 para Q1. E tá aqui, ó, 0,16 e 0,32. Beleza? Só que vocês vão fazer isso com todas. Aí vocês somam tudo. Esses valores aqui, ó, eles são de S, PS, PD e D, tá? Que é menos, menos, mais, mais. Ok? E a mesma coisa para Q1 e Q2, rapaziada. Beleza. Aí, eu fiz esse gráficozinho bem legal aqui. Esse valor aqui, ele é para que eu não coloquei, que eu falei bem pouquinho aqui, para Q3. Esse Q3 aqui, ele vai ser o 0,024, tá? Por que que eu fiz isso? Porque ele pede pra gente quantas bombas são necessárias nesse ponto aqui, tá? Então, eu teria que calcular, querendo ou não, para esse valor de 0,04. Daí eu fiz toda essa soma aqui e deu esse resultado aqui pra mim, beleza? Mas a ideia dessas somas aqui, desses cálculos aqui, é a mesma do que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Bom, beleza. Eu não fiz a bomba A nem a bomba B, então eu vou apagar aqui. Vai ser só o sistema mesmo. E daí como é que funciona, rapaziada? Bom, aqui, quando Q for zero, vai ser um gráfico de Q por H, né? H por Q, enfim. Quando a bomba for zero, ele vai ter esse valor de 32. Aí eu dividi por 10 a terceira só pra eu não ter que ficar escrevendo 0000 toda hora aqui. Eu botei 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Mas isso aqui é 0,004, 0,008 e assim por diante. Aí eu só facilitei a minha vida. Mas aqui, no valor de 8, ele deu... É mais ou menos 8 aqui, né? Enfim, eu não fiz bonitinho esse gráfico, não fiz na pressa. Deu esse valor aqui de 154, porque esse aqui é o valor com a... De 154, porque é o valor com a vazão 1. Eu fiz a mesma coisa com a vazão 2, que deu 788. E daí a gente tem esse valor aqui e esse valor aqui. Beleza? Aí, eu também coloquei o valor para Q3, que é o meu 24 lá. Aqui embaixo é o 24, se você subir até lá em cima, dá, dá mais ou menos, né? Não dá certinho, mas enfim, é parecido. Então a gente tem um gráfico de sistema aqui. O que acontece é o seguinte, se a gente vê aqui nessas bombas, eu não desenhei por pura preguiça, é porque tem muito ponto, galera, tem muito ponto, eu tava com pressa, enfim. Mas o que que a gente tem aqui de importante? Vamos lá, o que que a gente quer aqui? Eu fiz pra bomba B, para as bombas B e para as bombas A. Mas o raciocínio é a mesma coisa. Então como é que vai ser o raciocínio aqui, rapaziada? Primeiro a gente vai ter que a bomba A no ponto zero, ela tem que ser no mínimo
no mínimo, chegar no mínimo nesse valor aqui. Então, quantas bombas eu vou precisar para que esse 132 que está mais ou menos aqui suba até lá em cima? Isso vai dar o número de bombas em série. Então, eu vou colocar número série. Porque quando eu aumento, quando eu coloco bombas em série, eu vou estar aumentando a minha altura. E quando eu boto em paralelo, vou fazer assim, ó, série, ele sobe, vou colocar aqui, e quando eu coloco em paralelo, ele sobe pra direita, né? Então, eu tenho que multiplicar por 9 para ele dar maior ou igual ao valor que eu calculei lá no ponto 24. Por que isso, rapaziada? Porque a bomba, ela tem um comportamento mais ou menos assim, ó. Elas têm um comportamento mais ou menos assim. Ela começa retinha e depois dá uma caída. Então, eu vou ter que fazer com que essa bomba chegue até aqui, no mínimo até aqui em cima. Porque eu quero que ela faça, no mínimo, isso daqui, ó. Entendeu? Tem que ser no mínimo assim. Mas, idealmente, a gente quer que ela faça algo assim. Ou, se estivesse bem lá em cima, ela fizesse assim. Tá? Mais ou menos isso. Eu sei que ela tem que cruzar, em algum momento, a curva da bomba tem que cruzar esse ponto aqui. Então, como é que eu fiz aqui? Multipliquei por 9 esse valor de zero aqui, da bomba A no ponto zero, por causa que eu quero chegar no mínimo até lá em cima. Beleza? Tá aqui no 132, eu quero que chegue... Ô, caramba. Tá aqui no 132, eu quero que chegue até lá em 1114. Então tem que aumentar bastante esse valor aqui. E daí, se eu fizer isso, o que vai acontecer é que o meu número, o meu número da bomba A, a minha altura da bomba A, no ponto de 24, ele vai subir também. Ele vai subir para 675. Só que 675 dá mais ou menos aqui, assim, mais ou menos. Se vocês verem, 675 tá um pouquinho abaixo, né? O nosso vai estar aqui, mais ou menos. Então ele tá meio que fazendo isso daqui. Vou fazer direitinho, né? Ele tá meio que fazendo mais ou menos assim. Então a gente tem que estender esse negócio para ele fazer algo tipo assim, ó. Tá vendo? Então, qual é o valor mínimo que eu posso multiplicar esse valor de 675 aqui para dar esse valor de de no mínimo 114? Então, galera, eu tenho que colocar aí no mínimo duas bombas, né? Mas vão ser duas bombas em paralelo, porque agora eu tô aumentando para cá, certo? Então, eu vou ter duas linhas em paralelo, assim mais ou menos, duas linhas em paralelo, em que em cada uma dessas linhas eu vou ter 9 bombas. Eu não vou desenhar nove bombas. Pronto. Aí em cada uma dessas linhas eu tenho 9 bombas, e fica um negócio mais ou menos assim. Então, eu vou totalizar 18 bombas, beleza? Galera, o mesmo raciocínio é para a bomba B aqui, tá? Mesma coisa para a bomba B, a gente multiplicou o valor de zero para ele ficar maior do que 114, 1114. Aí multiplicou o valor no ponto 24 para ver quanto dava e viu quantas vezes tinha que multiplicar para chegar no ponto de 114. E a gente obteve 20 bombas B ou 18 bombas A. Beleza? Isso é o mínimo, galera. E esse foi o raciocínio que eu fiz. Ontem eu falei com o professor, ele disse que esse raciocínio tá certo. Então eu imagino que seja pra fazer algo assim. Beleza? É isso, rapaziada. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. E é isso. Tem essa outra questão aqui que eu fiz também. Eu vou mandar esse documento pra vocês verem. Eu não vou explicar, não vou ter tempo pra explicar esses cálculos aqui. Mas eu vou mandar pra vocês. E vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem. Bom, é isso. Valeu aí, galera. Obrigado. Tchau, tchau.